Bem-vindos sejam todos uma vez mais. Este vídeo sobre a Arca de Noé inicia em Gênesis capítulo 6, o ponto de inflexão que mudaria a história da humanidade. A maldade da raça humana começou a se manifestar quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e a se multiplicar. No meio desse crescimento, tiveram filhas, e os filhos de Deus, ao ver que aquelas mulheres eram muito belas, decidiram escolher para si as que quiseram e se casaram com elas. Este ato de união entre seres divinos e humanos foi visto como um grande pecado, e é nesse contexto que o Senhor Deus pronunciou uma de suas declarações mais impactantes. Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. Daqui em diante não viverão mais do que 120 anos. Aqui começa a se gestar uma história de esperança e juízo. Havia gigantes na terra naquelas épocas e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Esses gigantes foram conhecidos como os heróis de tempos antigos, homens de renome que, no entanto, também estavam marcados pela corrupção e pela maldade. Quando o Senhor viu que a humanidade havia se desviado tanto de seu caminho, seu coração se encheu de tristeza. Ele se entristeceu profundamente por ter criado seres que só pensavam em fazer o mal. Seu desconsolo foi tão grande que decidiu: farei desaparecer da terra esta gente que criei, e também todos os animais, os seres que rastejam pelo chão e as aves, pois estou muito triste por tê-los criado. No entanto, no meio dessa escuridão, havia um raio de luz. Deus aprovava o que Noé fazia. Noé era um homem justo e sempre obedecia a Deus, destacando-se em um tempo de grande corrupção. Ele vivia em comunhão com Deus, o que marcava uma diferença crucial em sua vida e no futuro da humanidade. Era o último estandarte do que era certo em um mundo em crise. Este cenário nos convida a refletir sobre o valor de manter nossa fé e nossos princípios em tempos difíceis. A Arca de Noé. A partir daqui começa uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia: a construção da Arca de Noé. Deus se dirigiu a Noé com instruções específicas. Revelou-lhe sua angústia sobre a maldade da humanidade e a decisão de enviar um dilúvio para purificar a terra. Era um desafio monumental para Noé, que deveria construir uma grande arca. Toma madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tampe todos os buracos com breu por dentro e por fora, disse Deus. As medidas eram impressionantes para a época: 133 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. A magnitude dessa tarefa não era apenas física, mas também espiritual, pois implicava uma obediência inquebrantável e uma fé firme na palavra de Deus. Noé não só deveria construir a arca, mas também preparar seu interior, fazer uma janelinha e deixar um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura, garantindo assim a flutuabilidade e a segurança de todos que se refugiariam lá. Teria que construir 3 andares na arca e colocar uma porta em um dos lados, além de entrar nela com sua esposa, seus filhos e suas noras, junto a um macho e uma fêmea de cada espécie de aves, animais e criaturas que rastejam pelo chão. O detalhamento nessas instruções sublinha a importância de cada ser vivo no plano de Deus para a criação. Junte também todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. Cada elemento dessa ordem divina destacava a meticulosidade do planejamento de Deus, e Noé cumpriu tudo conforme o que lhe foi mandado. A história de Noé também nos convida a pensar sobre o papel da fé em circunstâncias adversas. Enquanto a humanidade estava imersa no pecado, Noé destacou-se por sua integridade e pela disposição de seguir o caminho que Deus havia traçado para ele. Em um mundo que poderia tê-lo rejeitado ou ridicularizado por seus atos, ele persistiu em sua missão, mostrando um exemplo de fidelidade e obediência. Isso nos leva a questionar quantas vezes nós, em nossas próprias vidas, enfrentamos situações em que precisamos tomar decisões difíceis baseadas em nossos princípios e convicções. Finalmente, a história nos leva ao momento culminante do juízo de Deus. As chuvas começaram a cair, mostrando a reação do céu diante da corrupção da terra. Noé e sua família adentraram na arca, esperando o inesperado. A transição da segurança da vida cotidiana para a incerteza das águas do dilúvio se torna um evento que mudaria a história para sempre. As águas cobriram a terra e tudo o que havia nela, mas dentro da arca, Noé e sua família eram testemunhas da promessa de Deus. Enquanto a água começava a subir, o relato nos lembra das promessas de redenção e restauração que viriam depois. A fidelidade de Noé não só salvou sua família, mas também foi fundamental na obra de Deus na humanidade. Sua vida e sua obediência atuam como um lembrete de que, apesar das circunstâncias, sempre há esperança e propósito quando estamos alinhados com a vontade de Deus.
À medida que avançamos para o capítulo 7, a história de Noé continua se desenvolvendo, revelando mais sobre sua luta, sua fé e o cumprimento das promessas divinas. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. Então o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, pois vi que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve consigo 7 pares de cada espécie de animal puro e 1 par de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 pares de cada espécie de ave, para que se preservem as espécies que existem na terra, pois dentro de 7 dias farei chover durante 40 dias e 40 noites. Assim acabarei com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Para escapar do dilúvio, entrou na arca junto com seus filhos, sua mulher e suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na arca de 2 em 2, machos e fêmeas, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Naquele tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 daquele segundo mês, se romperam todas as fontes do grande mar e se abriram as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na arca junto com seus filhos Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na arca de 2 em 2, machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado a Noé. Então o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a arca, que começou a flutuar. A água continuava subindo e a arca continuava flutuando. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra e depois subiu ainda mais. Todos os seres vivos que havia na terra morreram, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos. O resto foi destruído, ou seja, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Apenas 150 dias depois o nível da água começou a baixar. Gênesis capítulo 8. O fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que o vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam e deixou de chover. Durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou baixando até que, no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. Após 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Em seguida, Noé soltou uma pomba para ver se a terra já estava seca, mas a pomba não encontrou lugar para pousar porque a terra ainda estava coberta de água. Então, Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a colocou dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Esta voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha verde de oliva. Assim, Noé soube que a água havia baixado. Esperou ainda mais 7 dias e soltou outra vez a pomba, e desta vez não voltou. Os montes sobre a terra se secaram. No primeiro dia do primeiro mês, Noé retirou a cobertura da arca e viu que a terra estava se secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca junto com sua mulher, seus filhos e suas senhoras. Faca sair também todos os animais que estão com você, ou seja, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastan pelo chão, para que se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encher a terra. Assim, Noé e sua mulher sairão da arca, junto com seus filhos e suas senhoras. Também sairão todos os animais e as aves em grupos, de acordo com suas espécies. Noé constrói o altar. Noé construyó o altar para oferecer sacrificios ao Senhor. Tomou aves e animais puros, o de cada especie, e os queimou como sacrificio no altar. O cheiro dos sacrificios agradou ao Senhor, e ele pensou: nunca máis vou maldicoar a terra por causa da raca humana, porque sei que desde súa juventude as pessoas só pensamen coisas más.
Também nunca máis destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. En cuanto o mundo existir, sempre haberá semeadura e coleita, frío e calor, verao e inverno, día e noite.